Salve, salve, galera! Vamos então para o nosso curso de Segurança da Informação, aula 3, e agora vamos falar sobre as normas de segurança, sem delongas. Vamos colocar nas normas. Cadê você, mal? Ah, lembrei. Cadê você? Tá aqui. Bom, você lembra na aula passada, cara? Vamos dar um bizu na aula passada aí, né? Na aula de hoje vamos falar sobre a ISO 27002, a ISO 27002, e a importância que ela tem para definir esse cara aqui, ó, também chamado de política de segurança da informação, tá? Política de SegInfo, beleza? Legalzinho? Ok. Tá, quais são as diretrizes? Quais são os mecanismos? Quais são os elementos que você precisa saber sobre isso? Vamos dar só um bizu na aula passada. Eu vou até colocar uma tela em branco aqui, ó. Tela em branco. Presta atenção numa coisa, jovem. Na aula passada, você aprendeu sobre os princípios básicos de segurança da informação. Lembra disso? Ok. Quem eram os princípios básicos de segurança da informação? Nós chamamos de CADIM. Quem era o CADIM? A confidencialidade, tudo bem? Lembrou aí? A autenticidade, a disponibilidade, legal? A integridade, e você aprendeu cada um desses princípios. O não repúdio, ok? Ok. Você aprendeu técnicas, por exemplo, aqui eu falei de criptografia, esteganografia, aqui eu falei de autenticação em fatores, né? Em diversos fatores. Que mais? Aqui eu falei de backup, por exemplo, pode escrever backup assim, tá? Está correto também. Aqui eu falei de uma técnica chamada de hash, e aqui eu falei do CAPTCHA. Beleza? Ok. Ó, senhores, nós estudamos isso aí depois, um pouquinho antes, você estudou o conceito de ativo, você estudou o conceito de ameaça, você estudou o conceito de vulnerabilidade, lembra disso? Etc. Beleza? Né, nós apresentamos, eu só falei das várias ameaças, por exemplo, ameaça de software, um hardware, um vírus, um hacker, desculpa, um vírus, um cavalo de Troia, um worm, né? Ameaça humana, que é a pior de todas as ameaças. Falei de várias ameaças, ameaça de hardware, ameaça física, ameaça dos fenômenos da natureza. São vários tipos de ameaças que existem aí. Por que você olhou para tudo isso? Por que a gente está resgatando isso aí tudo? Porque quando você vai criar uma política de segurança, você sabe que uma coisa que é muito limitada dentro da empresa é isso aqui, ó, é o din-din. Você sabe que uma coisa que é muito limitada é a grana, é o din-din. Se o din-din é limitado, você vai precisar olhar o seu ativo e falar assim: o que eu preciso proteger com mais afinco? Olha para o Museu do Louvre, na França. Você acha mesmo que ele não tem um acervo digital brilhante? Obras que foram digitalizadas? Né? Você acha que os dados, o banco de dados dele não é, né, considerável, deve ser protegido? É uma relíquia digital? É, mas o que ele tem de mais importante, o principal ativo que ele tem lá, chama-se as obras de arte. A Mona Lisa, a Vênus e outras grandes obras que, assim, não possuem valor, né, cara? Valor incalculável. Tudo bem? Então, você precisa olhar para a empresa como auditor, como consultor de segurança, olhar para ela e falar assim, tá, administração, senta aqui comigo, me diz, quais são os seus principais ativos? Ele sabe, ele identifica e você ajuda nessa identificação. Então é em cima desses ativos que nós vamos criar regras de segurança para todo mundo seguir. E mais as políticas, mais as outras regras todas que vão garantir o quê? O bom uso, a boa convivência, a harmonia. Por exemplo, é tentar evitar um ataque de ransomware que vai criptografar todos os seus dados
e ao criptografar os dados vão pedir um resgate em Bitcoin. Imagina você perder tudo, perde o backup, perde tudo. Então assim, o que fazer para não sofrer com isso? O que fazer quando eu faço backup e não testo o backup? Então existem regras, e você precisa fazer o quê? Colocar essas regras em o quê? Em um conjunto, escrever para todo mundo ler, entender, seguir. Pensando nisso, nós temos esse cara aí, tá? Nós temos, quais são os objetivos da ISO 27002? Presta atenção. Estabelecer diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão. Esse é o foco da norma. Gestão da segurança da informação em uma organização. Presta atenção. O objetivo da norma é implementar o manual de boas práticas. Por isso que todos os verbos que a norma diz é convém ter, vou colocar aqui, tá? Convém ter antivírus. É obrigado a ter? Não, tem se quiser. Então presta atenção, a norma não está dizendo como fazer. Ela não está dizendo como fazer. Ela está dizendo o que fazer. Beleza? A norma está dizendo o que fazer, não como fazer. Convém ter um firewall. Tá, se eu não quiser, problema seu. Convém você ter. Se você estivesse olhando a ISO 27001, aí você teria uma norma impositiva, certificadora. Você, para receber o certificado ISO 27001, você precisa passar por todas essas etapas. Ao cumpri-las, você estará certificado. Se faltar uma, não estará certificado. Essa é a regra. Tudo bem? Pensando nisso, o que é segurança da informação do ponto de vista do negócio? Nós estabelecemos um conceito de segurança da informação que é, olha lá nas aulas anteriores, a preservação da integridade, da autenticidade, do não repúdio, da disponibilidade, não é isso? É o hexágono de segurança, o pentágono de segurança, a tríade de segurança. O que é mais comum é a galera falar da CID, né? A tríade de segurança, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Mas nós já aumentamos isso aí, esquece. O que eu quero olhar agora do ponto de vista do negócio, O que é segurança da informação? É a proteção de um ativo. Essa informação, ela pode ser física, ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser peças do estoque, tá bom? Contra as ameaças. Gente, presta atenção. Mais uma vez eu vou desenhar esse quadro aqui, ó. A ameaça, ela explora um ponto fraco, tá? Um ponto fraco, uma vulnerabilidade para o quê? Causar um incidente. Então aqui, ó, o objetivo da ameaça é causar um incidente. Então a gente precisa se precaver, se prevenir, se atentar com relação às ameaças. Quais são as principais ameaças? Eu vou até abrir uma página em branco aqui, ó, uma página em branco para você. Quais são as principais ameaças que nós temos? Principais ameaças, quais são elas? Ameaça física, refere-se aos fenômenos da natureza. Desculpa. Ameaça física é poeira, tá? Incêndio, temperatura, umidade, não, humildade não, é umidade, pressão. Ameaça natural, que refere-se aos fenômenos da natureza, ou seja, descarga elétrica, vou chamar de raio, tá? Para ficar curto. Terremoto, tsunami, sei lá, chuva, enchente, né? Chuva, e assim vai. Ameaça de equipamento mal projetado, hardware. Por exemplo, uma catraca numa academia que não funciona corretamente, um circuito fechado de TV, um sistema de backup, ameaça de software, que é a que você mais conhece. Qual que é? Um vírus, um cavalo de Troia, um ransomware, tá? Que é o sequestrador de dados, e assim vai. E a ameaça de telecomunicações, tá? Alguém espionar sua telecom, alguém
vigiar, grampear, enfim. E por fim, a pior de todas as ameaças, aquela decorrente do ser humano. Aqui não tem como vencer essa batalha. É por isso que não é possível dizer que os sistemas são 100% seguros. Não, nenhum sistema é 100% seguro. Em auditoria, a gente usa a expressão, o sistema é razoável. Professor, razoável no Brasil não é uma coisa boa, razoável no Brasil não é uma coisa boa, mas para auditoria é. Quando a gente fala que a auditoria que o resultado é razoável, para o sistema de auditoria isso é excelente. É o melhor nível que a gente pode chegar, tá bom? É porque isso foi traduzido do inglês. Pensando nisso, então o que é segurança da informação diante dessas coisas que você está vendo? É a proteção do ativo contra essas ameaças que eu acabei de falar, para garantir a continuidade do negócio, para minimizar o risco e para maximizar o retorno sobre investimentos. É isso mesmo que a gente quer. Eu quero continuar meu negócio. Imagina o seguinte, galera. Eu sou um sistema de pagamento bancário, Aí automaticamente ocorre uma fraude no meu sistema, alguém consegue burlar, alguém consegue manipular. Você vai ter coragem de fazer negócio comigo? Eu posso o quê? Eu posso falir. Eu posso perder simplesmente meu negócio porque eu não investi em segurança. Você teria coragem de fazer uma transação com um banco sabendo que várias transações foram fraudadas naquele banco porque não tem segurança devida? Então eu quero minimizar o risco. Lembrando, tá? Que o nosso próximo assunto é... Isso aqui a gente já discutiu. Será que é necessário segurança da informação? A segurança da informação é necessária? Putz, nós passamos a primeira aula discutindo isso, né? Está exposta, precisa ser protegida, ter segurança ajuda na continuidade do negócio. Tudo baseado nesses três caras aqui, ó. Mas eu quero falar desse cara em especial, que é alguém muito importante, tá? É análise, avaliação e tratamento de risco. Então, a gente geralmente faz isso. Analisa, avalia e trata. Presta atenção numa coisa. O risco, ele pode ser avaliado, tratado da seguinte forma. Você pode mitigar, ou seja, tentar amenizar o máximo que você consegue. Você pode transferir o risco e você pode aceitar o risco. Anota isso, hein, cara? Anota isso. Você pode mitigar o risco, tá? Você pode mitigar. Você pode transferir ou você pode aceitar. Deixa eu te falar. Quando a gente vai mitigar, a gente vai fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando cercar. Não dá para ter 100% de certeza. Nem o governo americano sofreu lá com aquele cara, né? Não é o cara do Wikileaks, não. O Wikileaks foi aqui no Brasil. Daqui a pouco eu lembro dele, tá? Que saiu com os dados de dentro do governo americano, o país que mais investe em segurança. Então, assim, tem como cercar tudo? Não, nós estamos mitigando, nós estamos tentando colocar num nível aceitável. Beleza? Tentando colocar num nível aceitável. Exemplo, quem anda de moto mitiga o risco. Não é assim? Ué. Eu acho moto uma coisa legal pra caramba, lindo, cara, mas é muito arriscado, porque a sua vida está em constante perigo. Então você está o quê? Tentando minimizar, né? Tentando minimizar. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso transferir o risco. Exemplo, eu fui a uma seguradora e falei assim, eu quero fazer um seguro de vida e quero fazer um seguro para o meu carro. Bom, se acontecer algum sinistro, houve uma colisão, furtaram, roubaram, tá ok? Deu perda total no carro, então eu peguei o quê? E vou lá na seguradora e quero receber de volta. Eu paguei o prêmio, né? Paguei a franquia e transferi o risco para outra pessoa. Ou simplesmente aceitar. Olha, eu montei aqui uma empresa, nós montamos aqui o órgão público e ele está montado, sei lá, no Chile. Tem o risco de ter um terremoto? Tem. O que você vai fazer? Aceitar. Se tiver o terremoto, beleza, galera. Em alguns lugares do Brasil, por exemplo, centro de São Paulo e algumas outras cidades, quando chove, alaga tudo. Então o que você precisa fazer é trabalhar para não sofrer muitos danos. Mas tem como evitar a enchente? Cara, não tem o que você fazer. Tem como evitar que pode cair uma descarga elétrica e acabar a energia? Não. Então nós estamos analisando, avaliando e tratando os riscos na medida do possível. Tudo bem?
Quando a gente identifica os principais riscos, aqui ó, quando a gente identifica os riscos, aí a gente vai o quê? Estabelecer uma política de segurança baseada nele. É isso que eu estou te falando. Para começar, nós já falamos na aula passada sobre o controle de acesso. Tomar muito cuidado com quem acessa o quê? Tanto a informação digital como a informação o quê? Física. Quem acessa o quê? Exemplo, eu tenho uma sala, é por isso que existe, depois você procura na internet aí, sala cofre. Como assim, professor? É a casa que a gente vê em filme? Não, cara, é onde ficam os servidores, onde você vai guardar alguns elementos que dentro da sua empresa são ativos importantíssimos. Por exemplo, quem pode ter acesso ao backup? Cara, o backup não é uma cópia de todo o seu sistema. Como é que você vai deixar alguém ter acesso ao seu backup? Você é doidão? Então você tem que ter uma política. Quem pode acessar o quê? Muitas vezes, por exemplo, numa empresa, o sistema de pagamento é feito por duas pessoas. Uma autoriza, a outra paga. Uma autoriza, a outra assina digitalmente para efetuar a ação. Tudo isso, cara. Então você tem que ter o quê? Garantir o controle de acesso, garantir algumas ações. Bom, o que a norma fala sobre as melhores práticas em política de segurança? Tá? Ela começa falando o seguinte: uma vez que você analisou o risco, você vai começar a traçar uma lista de regras com objetivos bem definidos, bem claros, que seja amplamente apoiado pela diretoria, com uma divulgação em massa, e isso aqui, ó, eu até grifei, e o devido comprometimento de todos. Galera, segurança da informação é assim. Não pode, o diretor da empresa fala assim, não pode acessar o Facebook. E você, o diretor da empresa, todo mundo que passa na sua sala está lá com o Facebook aberto. O cara pode pensar assim, pô, peraí, o cara fala para eu não acessar o Facebook, mas ele mesmo fica com o Facebook o dia todo aberto, não pode acessar o Facebook. Ele só tá me tirando, ele só não quer que eu perca tempo no Facebook. Também. Mas quando a pessoa criar uma regra, você precisa deixar claro o porquê daquela regra. Olha, não pode acessar o Facebook porque pode ter alguma aplicação executável, maliciosa, né, pode colocar em risco o sistema da empresa. Então, evite acessar o Facebook, a menos que você precise. Caso contrário, né, a TI vai lá e vai bloquear literalmente o acesso. Olha, não pode ficar... Nós vamos bloquear o acesso ao YouTube, né? É bom explicar, olha, porque você pode consumir muita banda da empresa, a empresa toda precisando de internet, de celeridade, e você está lá assistindo vídeo no YouTube, cara. Então, a menos que você precise de fato assistir vídeo no YouTube, aí vamos liberar um computador para você. Então, isso aí é você entender as regras e mais, tá? E mais, ter o devido comprometimento de todos. Galera, os grandes líderes, eles carregam com eles a galera. Hoje nós vivemos a era do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já era isso aí, já era. Hoje nós vivemos a era do, né, as palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. Exatamente. Então, não adianta você falar para a pessoa, olha, não pode beber, porque beber é ruim, você bebe. Como é que você dá esse exemplo pro seu filho? Meu filho, beber é ruim, aí todo dia você tá lá bebendo. Ele fala assim, cara, peraí, eu custo entender que beber é ruim e você bebe. Então, a sua fala não condiz com aquilo que você faz. O mundo está mudando. Os líderes precisam mostrar pelo exemplo, tá bom? É assim que funciona. Então, aproveitando, olha só o que acontece. A política de segurança é o quê? E será divulgada através da publicação de um documento aprovado pela direção, apoiado pela direção, tudo. A direção tem que estar em cima para fazer esse negócio valer. Bom, o que contém o documento? O que contém o documento? As regras, tá lá, ó. Apoio e segurança deve criar um documento, tá ok? Por um grupo de especialistas. Pode ser qualquer um? Não. Pode ser um especialista interno da empresa? Pode ser alguém interno da empresa? Pode. Ninguém é melhor que ele para conhecer as regras. Se a empresa não tiver profissional capacitado, ele pode contratar uma consultoria? Pode também. Nós temos muitas pessoas que possuem certificação da ISO 20000, tá ok? Da ISO 27000, tá ok? Da X509, da X508, da X800, tudo bem? E assim vai. São normas certificadoras, ITIL, COBIT e etc, tá? COBIT principalmente. Beleza? Tranquilão? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. O documento deve ser publicado, todo mundo tem que ter acesso à política, os porquês, por que que não pode, por que que pode, tá ok?
Principalmente para os colaboradores e para as partes externas relevantes. Às vezes você tem um fornecedor que tem muito acesso, ele vai lá nas docas, ele entra dentro da empresa, ele entra dentro do estoque. Então, assim, precisa, de fato, fazer esse controle. O que deve conter? Metas globais, ou seja, o escopo global, a importância, o porquê que você está implementando aquilo, o apoio, a declaração de apoio, nós da diretoria apoiamos e vamos verificar e vamos usar e vamos nos comprometemos a também seguir, claro, né, cara? E cada departamento tem que estar separado, com isso muito, entendeu? Você trabalha aqui, você só pode acessar tais coisas, mas o outro fulano acessa, mas ele trabalha em outro departamento, tá bom? Até em termos de acesso físico, você não pode estar nessa sala. Tá? Então, quais são as políticas? Ó, presta atenção agora. Essa que é a mais importante, tá? Ó, quais são os controles e os objetivos? Por que eu estou bloqueando e qual é o objetivo disso? A pessoa gosta de saber. A pessoa gosta de ser informada. Eu falo muito isso com relação ao avião. Você vai para um voo e aí a tripulante, chama ela de aeromoça, passa e fala assim, mamãe, você tem que pôr o seu filho no banco com o cinto afivelado. A mulher começa uma berreira. Eu não quero, eu quero ficar no seu colo. Aí a mãe pega, tira aquela criatura abençoada e leva ela no colo. Se a aeromoça ensinasse para a mãe, explicasse, tenho certeza que ela cumpriria mais. Mãe, você precisa colocar o moleque aí? Porque se o avião der uma queda de uma vez, ou passar em uma nuvem mais densa, a turbulência pode jogar o seu filho lá para cima, ele pode morrer, porque o pescoço dele pode quebrar se ele não tiver no cinto. Ah, mas ele vai estar no meu colo, mas você não dá conta de segurar. Quando o avião pula, a tendência é você abrir os braços, seu filho vai voar. Então, se ela explicasse, ficaria melhor. Ela fala assim, mãe, tem que pôr o cinto. Às vezes a pessoa é até grossa. Mãe, tem que pôr o cinto. Filho, por que você não explica? Então, assim, qual é o controle e qual é o objetivo disso? A pessoa se sente bem, olha, não pode usar o Facebook porque tem essa consequência, essa não pode usar o YouTube. Não, tudo bem, entendi. Não pode usar porque eu não quero, porque a chefia não quer. Cara, a gente não vive num mundo mais assim. Então, você como consultor, né, como alguém que vai prestar um serviço, procura estabelecer o controle e o objetivo. Agora, o mais importante está aqui, ó. Quais são as políticas, quais são os princípios, quais são as normas, requisitos de conformidade, principalmente isso aqui, ó, conformidade com lei, com regra, com norma e agora, presta atenção, definição de responsabilidades. Tá, eu entendi. Não pode acessar o YouTube. Minha pergunta, eu acessei, e aí? E aí? Qual é a penalidade? Porque às vezes a pessoa quer pagar para ver. É igual seu filho. Meu filho, não pega esse negócio aí. Aí ele vai lá e pega. E aí você não faz nada, significa que a sua fala, né, a sua ordem não vale nada. Olha, se você pegar, eu vou te deixar de castigo. Mas você não pode falar assim, vou te deixar de castigo 2 semanas. É um castigo intransponível. Você vai ficar 1 hora sem usar o celular. É algo factível? É. Então a penalidade é assim, ó, se você acessar o YouTube, se você for em uma sala que não é a sua, se você entrar em um ambiente que não é o seu, você vai assinar uma advertência. Na terceira advertência, você vai ser suspenso. Na segunda suspensão, você vai ser demitido por justa causa. Cara, coloca as regras no papel até para você não ter um problema trabalhista depois. Existe a falta leve, a falta média, a falta grave. Cometer uma falta grave é demissão justa causa na hora. A pessoa precisa saber disso, porque ela não pode falar assim, ó, me demitiram por justa causa, mas assim, baseado numa regra que nem existia na empresa. Segurança também tem isso, viu, cara? Bom, quanto tempo dura? Essa é uma pergunta excelente de responder. Olha, quanto tempo dura? Isso vai depender. Depender do evento de segurança. Você criou uma política de segurança hoje, amanhã já estou infringindo. Você falou assim, cria uma regra de firewall para proibir, para bloquear o acesso ao YouTube. No outro dia você está analisando a rede, tem um monte de acesso ao YouTube. Fala assim, não funcionou nada, minha política de segurança não durou nem um dia. Entende? Até uma nova tecnologia entrar. Por exemplo, todas as senhas de Wi-Fi que usam WPA2 estão comprometidas. Já tem muita ferramenta quebrando, vídeo no YouTube sendo quebrar. Então já existe uma ferramenta nova, tem que mudar o hardware, etc., que é WPA3. Então,
Se a sua política de segurança fala assim, criar senha de Wi-Fi usando DAP-PA2, vai ter que mudar. Porque surgiu uma nova tecnologia, uma nova circunstância do negócio, o negócio expandiu, gente de fora está entrando, você precisa analisar tudo isso. Conclusões. Gente, é importante ter política de segurança? Muito. Muito. Sabe por quê? Porque a segurança pode garantir que o seu negócio exista por muito tempo. É a continuidade do negócio. Ela minimiza o risco e o quê? Maximiza o retorno do seu investimento. Afinal, a pessoa cria uma empresa ou tem um órgão público que é para dar certo, não é para dar errado. Agora, faça isso, tá? As pessoas, elas costumam pecar muito quando elas são muito orgulhosas. Então, faça uma análise crítica, periódica, sempre avalie, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que funciona? Tá ok? Será que essa regra ela serve para todas as empresas? Eu tenho aqui um modelo de política de segurança. Não é assim que funciona. Tá bom? Não é assim que funciona. É igual você vai no médico, nutrólogo, ele não é nutricionista. Não é nutricionista, ele não fez nutrição, ele não sabe calcular cardápio, nada, mas a moda é ir no nutrólogo. Aí você chega lá e te entrega uma receita pronta. Tá aqui sua receita. Tá aqui sua dieta. Mas peraí, eu tenho que comer essa, tem que comer tudo que tá escrito aí. Ele não calculou, ele não avaliou, ele não tirou medida, ele nada. Aí você sai de lá feliz e contente. Aí toma remédio, emagrece mesmo, mas comer bem você não come nada. Então, assim, faça uma análise crítica da política de segurança, porque pensando nisso, você não vai precisar ter um manual. Não existe uma receita pronta de política de segurança, porque cada empresa é uma regra, uma situação, tá ok? Cada negócio tem uma peculiaridade, você precisa enxergar isso aí se você quiser entender de auditoria, de segurança, de política de segurança e etc. Ok? Então a gente fecha aqui, tá? Muito obrigado até aqui. Na próxima aula a gente fecha a nossa última semana aí sobre algumas regras, alguns parâmetros de segurança da informação. Tchau, obrigado!